Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6 e o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Até aqui. Esse é o quarto selo. Esse é um selo especial para nós. É o selo onde quem anuncia é a águia, é o nosso mensageiro, é o sétimo anjo. Vamos orar? Feche os teus olhos. Amado Deus, bondoso e eterno Pai, estamos na Tua presença e sabemos que, ó Pai, em Tua presença nós temos temor, em Tua presença nós temos reverência, em Tua presença, Senhor, meu Deus, nós temos que nos comportar dignamente como servos cristãos nascidos de novo. E pedimos que o Teu Espírito Santo venha nesta noite e nos fale poderosamente. Senhor, que eu venha sair do caminho, que o Senhor possa tomar a liderança e falar aos nossos corações, e que nós possamos ter um bom tempo em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Podeis vos assentar. Me desculpem por ter vos segurado. Mais 2 almas aceitaram a Cristo ontem em Morro Grande. Vão se batizar semana que vem. Ô irmão, deixa eu anunciar um negócio aqui. Irmão Juliano, se eu falasse para a tua família, se eu dissesse assim, se fosse o doutor: irmão Juliano, nasceu mais um filho, como é que você ia se sentir feliz, alegre? Quem é da família se sente feliz, não é? Mas quem não é, não liga, não está na importância. Mas quem é da família fica feliz demais, não fica? Então, irmãos, mais 2 almas aceitaram a Cristo ontem em Morro Grande. Vocês entendem rapidinho, né? Glória a Deus. São nossos irmãos. É da nossa família. Vão tomar o mesmo nome que você tomou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, falar sobre o quarto selo nesta noite talvez seja uma coisa um pouco tanto estranha, mas não é. Nós vamos observar que neste quarto selo, principalmente você lendo ele, você vai ler e vai observar a maneira como o nosso profeta introduz este quarto selo. Ele começa falando no parágrafo 22, ele chega a dizer assim: agora temos notado que a abertura dos selos é a abertura do livro selado da redenção. E então o livro é enrolado como um rolo, exatamente como era da maneira antiga. No parágrafo 25 ele diz: vocês vão observar que João, quando ele viu este livro selado, fechado, e que não havia nenhum digno que pudesse tomar este livro e abri-lo, e João chorou em Apocalipse capítulo 5. Por que ele chorou? Porque ele não pôde encontrar homem algum. Porque se aquele livro não fosse tirado da mão de seu dono original, onde ele havia sido perdido por Adão e Eva, e voltado, após eles perderem seus direitos da palavra, as promessas e as suas heranças. Que livro seria esse? Esse livro todos nós sabemos, né?
os que já fazem parte desta mensagem há mais tempo. Alguns novatos não sabem, mas este livro que estava na mão do seu dono original, que é o próprio Deus, porque Ele é o dono desta Bíblia. E eu estava esta semana, foi esta semana que nós tivemos, essa semana, né, Terezinha, ali na sua irmã, né? Eu estava falando com a minha sobrinha, porque eu cheguei lá e eu disse, vocês têm uma Bíblia? E nós tínhamos uma aqui, tio. E aí foram procurar, estava lá no último, os outros livros estavam assim na prateleira. Mas a Bíblia estava embaixo, num baú velho lá, de sapato, assim, toda empoeirada. Aí eu peguei aquela Bíblia, passei um pano, fui na pia, passei um pano na capa, nas duas capas, levei para a mesa e ela disse assim, tio, isso aí é um livro. Entendi. Aí eu disse, mas por que tu acha que é um livro qualquer? Posso falar, tio? Pode. É que a gente ouve falar de Jesus, falar do Evangelho, falar dos crentes, mas só que tem uma coisa, muitos que se dizem seguir e ser crente, não vivem como diz essa Bíblia. Não obedecem e dão mau testemunho. Por isso eu não ligo para isso aí. Aí eu disse, você acha que isso é um livro qualquer? Eu disse assim, tu quer ver esse livro qualquer? Eu disse, você sabe que esses livros aqui, a própria ciência, os próprios homens que pesquisam, que vão atrás de coisas antigas, eles deram as datas para esses livros quando eles foram escritos. Então, na verdade, isto foi escrito, ele realmente é um livro. Agora, vamos pegar a data deste livro aqui, ó. Olha só esse livro, o livro de Naum. O livro de Naum foi escrito mais ou menos 2.500 anos. Em 2.500 anos atrás não havia carro, né, filha? Ela disse, não, tio. Aí eu peguei a profecia de Naum mostrando os carros se chocando nas praças, velozes e correndo como relâmpago. E ela mesmo leu, ela olhou, pois é, tio. Aí eu fui para Isaías, capítulo 3. Eu disse, há 50 anos atrás, filha, por exemplo, se eu chegasse em casa, por exemplo, você chegasse aqui agora e nós estivéssemos com a tua mãe conversando, há 50 anos atrás, ninguém entrava, esperava, não passava entre o pai e a mãe. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. O menino se atreverá contra o ancião, e as mulheres estão nas testas dos seus governos. As mulheres governam o meu povo. Há 50 anos atrás, a mulher nem tinha direito de votar. Hoje ela é presidente. Mas está escrito aqui que seria. Isso é um livro qualquer, filha? Não é um livro qualquer. Isso é a palavra de Deus. Então isto aqui, o dono disso aqui é Deus. Ele é o dono original disso aqui. Sabe por quê? É a mesma coisa que você tivesse uma escritura. Sabe o que é uma escritura? Uma escritura lavrada num cartório tem um valor de posse. Não é isso? E se você tem o seu nome naquela escritura como dono daquilo que está lavrado ali, ninguém tira de você. É assim? E se alguém pegar, porventura, e invadir aquilo que é seu, que está naquela escritura, você tem direito de ir lá e requerer aquilo. É isto? E foi o que o diabo fez com tudo que te pertencia e que me pertencia. Só que está tudo aqui na escritura. O meu nome está aqui. O teu nome está aqui. Nós temos direito, porque o nosso nome está aqui. Tínhamos perdido, sabe por quê? Mas veja, teve um irmão que comprou um terreno e ele foi lá tentar passar para o nome dele, fazer alguma coisa, estava hipotecado com tanto. E aí a escritura não podia passar para ele porque estava hipotecado. Também nós estávamos com a escritura, o nosso nome está ali, mas nós estávamos com a escritura hipotecada. A nossa cura divina estava hipotecada, a nossa libertação estava hipotecada, a nossa salvação estava hipotecada. E só havia um parente que podia pagar esse preço por nós. Não podia ser um estranho, tinha que ser um parente. Só que Deus, Ele é espírito. E nós, carne,
Somos espírito e carne e alma. Mas Deus, ele era espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. É assim? São João capítulo 4, versículo 24. Mas então, ele precisava se tornar nosso parente para poder ir lá e tirar da hipoteca o que nos pertencia. Isto é, pagar o preço. Então, o que ele fez? Ele gerou um corpo no ventre de uma virgem chamada Maria. E ele entrou naquele corpinho e ele se tornou um parente nosso. E ele tinha que vir, não na mesma condição que nós, que viemos através do sexo. Ele tinha que vir sem sexo. Porque se ele viesse pelo sexo, ele se tornaria um como nós. Pecado também, estava também na mesma condição. Ele tinha que vir sem pecado. E ele veio sem pecado. Por que ele veio sem pecado? Porque a Escritura, a própria palavra dele, disse que ele viria sem pecado. Isaías capítulo 7, o versículo 14. E ele vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Eu achei que era Trindade conosco. Jesus era o quê? Deus conosco, aleluia. Jesus não era a segunda pessoa conosco. Jesus não era simplesmente um filho conosco. Jesus era Deus conosco, aleluia, glória a Deus. E Jesus então veio exatamente como meu parente, meu irmão, meu parente próximo. Ele sentia o que eu sinto, ele sentia o que você sente. E o preço era o quê? Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Jesus, ele veio pagar o preço. Que preço? O preço que o próprio Deus disse: no dia em que vocês comerdes desta árvore, vocês vão morrer. Morte significa separação eterna de Deus. E o que aconteceu? Nós fomos separados de Deus. Isto mesmo, nós somos separados de Deus. Agora eu quero que você abra em Colossenses capítulo 1 e o versículo 12 e o 13. E vocês vão ver o que Jesus Cristo fez. Romanos capítulo 6 e 23, eu não vou deixar de citar, porque o salário do pecado, o preço do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, aleluia. Então, tinha que haver um preço a ser pago, um preço que tinha que alguém vir morrer no meu lugar. Mas vocês vão ver que várias pessoas tiveram mortes também de cruz, mas só um teve a morte de cruz como Jesus, só ele. Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que Cristo veio fazer? Ele veio pagar o preço. Então ele veio morrer por mim e por você. Amém. Aí você diz assim: eu não preciso me converter, eu não preciso aceitar a Jesus Cristo. Sim, é necessário você aceitar a Jesus Cristo, porque ele veio morrer por você. Ele morreu por toda a humanidade, mas infelizmente a humanidade não o aceita, não o quer, o rejeita. E consequentemente, se eu te der algo e você não aceitar, eu não sou culpado de você não ter aceitado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, ele não é culpado se você não crê, ele não é culpado se você não o aceita, mas ele te deu. É como se eu te desse um presente e você não aceitasse, você vai ficar sem o presente. A salvação também você precisa aceitar, você precisa dizer o teu sim para Cristo, e você precisa provar com as tuas ações que você o aceitou como teu Salvador. E o primeiro passo que você faz é tomar o seu nome em sua vida, descendo as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por você? Ele morreu por você? Vou dar mais uma chance para quem não levantou a mão ainda. Ele morreu por você? Aleluia. Eu quero te dar uma notícia: a tua semana, os teus dias da semana, começa hoje, a semana começou hoje. Hoje é o primeiro dia da semana, é ou não é?
São 7 dias da semana, hoje é o primeiro. Os teus outros, os 6 dias que restam, dependerá desse dia. Dependerá desse dia. Vai depender do que você der para ele hoje. Aleluia. Hoje é o dia da primícia do nosso tempo para Deus. Aleluia. Esse dia não te pertence, ele é do Senhor. E você está dando para ele? Aleluia. Então dê o melhor. Não fica aí cochilando no banco, não fica aí jogando o pensamento lá fora, não fica aqui com o corpo e o pensamento lá, não. Fica crendo que Deus, o grande e poderoso Jeová, Ele é o teu Deus e você está aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para se alimentar da sua palavra, do seu pão palavra. E o restante da sua semana vai ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Veja, Adão, ele controlava a terra. Porém, quando ele pecou, o domínio ou o controle da terra foi parar nas mãos do diabo. Igual aquela terra daquele irmão que ele tentou passar para ele, estava nas mãos do quê? Do banco. Porque estava hipotecado, havia uma soma de dinheiro que tinha que ser pago para o banco para ele poder então usar da terra. Ele pode ir lá no sítio, ele pode ir lá na terra, ele pode andar por cima dela, ele pode beber a água da terra, mas não é dele. Por quê? Porque ela faz parte do banco, e se ele não pagar o banco, a terra vai para as mãos do banco e o banco vende para outro. Assim também a terra passou a ser governada, dominada pelo diabo, porque ele tinha direito por causa do pecado. Mas a escritura ainda continha o nome dos donos legítimos da terra, assim como a escritura daquele terreno ainda contém os nomes legítimos dos donos daquela terra. Por isso que o meu nome, o teu nome, ele não foi escrito quando você recebeu Jesus como teu Salvador. Ele foi escrito antes da fundação do mundo. Essa escritura foi lavrada antes da fundação do mundo. Aleluia. E ela foi selada com o sangue de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Tá, mas Jesus morreu foi só 2000 anos atrás. Como assim que foi selada com o sangue de Jesus antes da fundação do mundo? Como? Que coisa, né? Que maravilha é nós crermos nesta mensagem. Você ama Jesus? Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Quando? 2000 anos atrás? Não. Que foi morto desde a fundação do mundo. Sim. Exatamente isto. Isso chega a dar um choque na mente teológica, chega a dar um soco na mente denominacional, mas é a palavra, é as escrituras, isto é a verdade. Para você que já sabe, parece uma coisa tão comum, né? Mas irmão, isso não é comum. Não, isto é um dos mistérios que foram revelados neste tempo, para que você tenha o direito desta árvore da vida, destas bênçãos celestiais, para que você se assegure nisto, que o plano de Deus não é uma mera coisa de alguns anos atrás, não, e que Deus não está no controle da tua vida, que Deus não está no controle da tua casa. Deus está no controle da tua vida e no controle de todas as coisas. Sim, de todas as coisas. A Bíblia só diz uma coisa: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e o demais Ele tudo o fará. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Como é difícil para nós nos rendermos a Deus, e não existe um homem mais poderoso, uma mulher mais poderosa do que um homem e uma mulher rendida a Deus. Aleluia. Quando Sansão se rendia a Deus, os filisteus tremiam as pernas. Quando Israel estava rendido a Deus, as nações tremiam. Não há homem e mulher mais poderosa do que um homem e uma mulher rendida aos pés de Jeová. Não há uma igreja mais poderosa do que uma igreja rendida
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso o difícil é se render, mas quando você se rende, você vai ver os benefícios da tua rendição a Deus. Você vai sentir o prazer de ver filisteus caindo por terra. Você vai sentir o prazer do Golias caindo por terra. Você vai sentir o prazer dos filisteus indo em retirada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você diz assim: mas eu sou assim, eu sou quieto, eu sou pacato. Irmão, a adoração a Deus, eu estive em Israel, a adoração a Deus. Sabe como é que um judeu ora ao Senhor? Ele lá no Muro das Lamentações, ele está orando a Deus, e ele não ora assim como nós. Ele fica em pé e ele está orando ali, ele não fica assim. Eu ficava olhando do lado, do outro. Sabe como é que eles oram? Eles pegam o seu livro, ele pega os pergaminhos, ele pega o Pentateuco, e ele fica ali, e ele fica orando desse jeito assim, ó. E ele não para de se mover. Se ele ora uma hora, ele ora se movendo. Sabe para quê que ele faz isso? Para mostrar que ele está vivo. Mas Deus precisa ver. Irmão, a minha Bíblia diz que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Mas eu não tenho força. Irmão, um levantar da tua mão. O profeta de Deus disse assim, ó: eu tenho três sermões do irmão Breno compilado num livrinho pequeno que eu adquiri essa semana. E um dos sermões dele é cura divina através da obediência. Aí então ele explaina, o irmão Breno explaina a obediência à palavra e a obediência àquilo que está na adoração a Deus. Por exemplo, ele diz assim: veja, irmãos, nenhum homem pode dizer que ele tem o poder de curar em si, porque o poder de curar está na fé de cada indivíduo. Em primeiro lugar, ele veio da redenção, através do que? Da palavra de Deus. Deus prometeu que te curaria através da sua palavra. Salmo 107 e o versículo 20. Você pode ler ali que está escrito: ele enviou a sua palavra e nos curou. Você pode ler na Bíblia e ver isto. Ele também te curou através da redenção feita no Calvário. Ele te reconciliou, ele te tirou do mundo das trevas e te trouxe para ele de volta. Isto é, ele te comprou de novo porque você já era dele. E em terceiro lugar, veja, está exatamente baseado na obediência. Na obediência o quê? Se, por exemplo, não é questão... Olha só, deixa eu te dizer, não é questão, você não precisa ser um crente para ser curado. Não, pastor. Não, você precisa ser um crente para permanecer curado. É diferente. Sim, você não precisa ser um crente para ser curado, mas você precisa ser um crente para permanecer curado. Porque assim como a tua fé trouxe a cura, a tua dúvida pode também afastar a cura. Você pode perdê-la. A tua cura, ela vai durar quanto dura a tua fé. Agora, você vai ver outras obediências. Aí o irmão Bruno explora, ele diz assim: veja, quando Jesus untou o lodo e untou os olhos do cego, e ele era cego de nascença, ele não tinha o globo ocular, e então Jesus fez o olho dele e colocou nos olhos dele, e ele disse: agora tu vai e lava-te no tanque de Siloé. Aquela obediência à palavra de Jesus então trouxe a cura para ele. Veja, agora o ele permanecer curado iria acontecer segundo a sua fé, se ele prosseguisse crendo. Sim, você nesta noite pode sair curado daqui, liberto daqui, mas esta libertação vai permanecer, esta cura vai permanecer enquanto a tua fé durar na palavra de Deus. Por isso daí você deve permanecer na presença de Deus.
E não vá você ser enganado por aí dizendo, não, Jesus só quer o coração. Não, em primeiro lugar, Jesus não é açougueiro. E no céu não vai só o coração, não. A minha Bíblia diz que nós temos que estar... Eita, mas a Bíblia é bonita, é linda demais. Veja o que a Bíblia diz a respeito disto. Ah, meu Pai, que coisa mais linda é a inspiração divina. Olha o que a Bíblia diz, meu querido, verso 23 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Teu corpo não foi feito para cervejada, teu corpo não foi feito para cachaçada, teu corpo não foi feito para balada, teu corpo não foi feito para droga, teu corpo não foi feito para o cigarro, teu corpo não foi feito para prostituição, teu corpo foi feito para habitar o grande e poderoso Espírito Santo de Deus. Deus iria te fazer a sua imagem e semelhança para ficar jogado às traças baratas, às drogas, ao álcool? Não! Ele fez esse teu corpo para ele vir e morar dentro de você. Aí você diz assim, mas pastor, eu não me sinto mal andando desse jeito, eu não me sinto mal vestindo uma calça comprida, eu não me sinto mal cortando o meu cabelo. As mulheres dizem assim, bom, então se o Espírito Santo não se sente mal vendo você andar desse jeito, eu sinto muito, não é o Espírito Santo da Bíblia. Adão era um pequeno Deus. Oh, meu Pai, sabe para onde nós estamos sendo levados? Sabe para onde nós estamos sendo levados? Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, o grande mistério de Deus. Deus, ele se derramou em Cristo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É verdade isto? Se você quiser ler, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Lá está, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, tudo que Deus era, Deus se derramou em Cristo. Colossenses capítulo 1 também diz que toda a plenitude de Deus, daquela divindade, habitou corporalmente em Jesus Cristo. Ele disse uma vez para aqueles incrédulos religiosos, eu pelo dedo de Deus expulso demônios. Aleluia. Aquele dedo que foi pendurado na cruz, aquela mão, era a mão de Jeová. Eu pelo dedo de Deus expulso demônios, ele disse. Veja, e agora eu quero te trazer à memória algo que o profeta falou nas eras da igreja. Ele disse, citando Isaías capítulo 9, depois do versículo 6 ali em diante, ele disse o seguinte, o principado está sobre os seus ombros. Vocês já leram essa escritura ou não? O principado está sobre os seus ombros. Aí o profeta de Deus vem e cita as escrituras dizendo o seguinte, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É ou não é? Se ele é a cabeça, nós somos o corpo. Aleluia. E se nós somos o corpo, ele diz assim, o principado está sobre os ombros. Então os ombros faz parte do corpo, não da cabeça. Então o poder e a autoridade está colocado na igreja. Porque o principado está sobre os seus ombros, não sobre a cabeça, sobre os seus ombros. Aí ele diz, pelo dedo de Deus eu expulso o demônio. O dedo faz parte do quê? E ele disse, em meu nome expulsarão. Então se você for só um dedinho do corpo de Cristo, você já pode expulsar demônio. Irmãos, eu li algo na mensagem do profeta que me emocionou. Ele disse assim, para aqueles homens que estavam indo para o inferno, que cuspiram na face dele,
que arrancaram sua barba, que botaram uma cana, um pano na sua cabeça e bateram com uma cana. Para aqueles homens que pregaram ele na cruz. O profeta de Deus disse: aqueles homens estavam indo para o inferno. Mas Jesus olhou para eles e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O profeta de Deus disse assim, veja, Jesus estava morrendo por pessoas que estavam indo para o inferno. Aí ele vem e diz assim: o que ele não faz por você? Se ele fez isso por pessoas que estavam indo para o inferno, o que ele não faz por você? Você não pode te julgar indigno. Se ele amou você mesmo sendo um pecador, imagine agora que você está nas mãos dele. Se ele morreu por pessoas que estavam indo para o inferno, e você que não está indo, você está indo para o céu. Você já foi lavado, você já foi perdoado. O que ele não pode fazer por você? Eu quero dizer mais. A minha Bíblia diz que ele amou aquele jovem rico. E aquele jovem rico, sabe onde é que ele está hoje? No inferno. Mas mesmo assim ele amou. Ele amou alguém que já foi para o inferno. E você que está aqui. E você que está aqui hoje. O profeta de Deus vem e diz assim nesse sermão. Ele diz assim: às vezes as pessoas pensam o seguinte. Elas dizem: olha, eu acho que eu pequei tanto que eu não mereço mais a graça de Deus. Aí eu acho que eu pequei tanto que eu não mereço mais a misericórdia de Deus. Aí aonde ele diz isso? Ele diz: você não foi tão longe assim. Em primeiro lugar, senão você nunca estaria aqui. O que é que você está fazendo aqui na igreja? O que é que você está fazendo aqui? Eu vim aqui. Não, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. Você veio aqui porque Ele tem interesse em você. Deixa eu te dizer, nenhum homem, nenhuma mulher busca Deus. É Deus que busca o homem. É Deus que vai atrás do pecador. Por isso Ele foi atrás de você. Ele foi atrás de mim. E se ele me amou desse jeito, aleluia. Adão era um pequeno Deus, e isso é isso que estamos nos tornando, pequenos Messias. Pequenos Messias. Eu sempre digo isso para as pessoas. Eu sou filho, você é filho. Nós somos filhos. Nós não somos servos. Israel era filho. Mas vocês sabem que Israel rejeitou. Jesus, ele disse assim: olha, para a Sirofenícia, eu não vou tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Vocês lembram disso, né? Viu como ele é fiel? Agora, eu e você, conforme as escrituras de São João capítulo 1 e o versículo 11, o 12 e o 13, eu não me canso de citar essas escrituras, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, você o recebeu? Amém. Vou dar mais uma oportunidade. Você o recebeu? Amém. Porque a minha Bíblia diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Você o recebeu? Amém.
Se você o recebe, você tem o poder de se tornar um filho dele. A saber, os que creem no seu nome. Aí você agora se torna um filho. Tá certo? Aí vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Aí o filho disse assim, sabe, eu vou chegar lá, eu vou pegar um cargo, vou assinar minha carteira de jornaleiro e vou trabalhar na fazenda de meu pai, porque eu não tenho mais nada, eu sou indigno até de ser chamado filho. Aí ele entra lá, ele chega de longe e o pai diz assim, o que é que tu viesse fazer aqui, rapaz? O que é que tu queres aqui? Tu não deveria estar aqui. Esse aqui sim que é meu filho. Esse aqui que é o queridinho da família. Esse aqui deu valor para mim. Esse aqui está sempre aqui na minha casa, trabalhando para mim. Foi isso que aconteceu? Eu estou citando a Bíblia tudo errado. Exatamente errado. Porque não foi assim que aconteceu. Ele chegou na casa do pai. E o que o pai fez? Eu digo uma coisa para vocês. Eu citei isso no culto que o pastor Eduardo estava aqui. Abraham Lincoln, durante a guerra, ele estava com seus ministros, reunidos em sua sala presidencial. E conta aqueles achegados que o filho de Abraham Lincoln chegava e nem batia na porta, porque lá na porta ficava aqueles guardas armados e tudo, ele nem batia na porta, ele já chegava e já entrava. Não que ele era um moleque rebelde, era um menino, uma criança, que vivia dentro do palácio, dentro da Casa Branca. E quando ele chegava lá, o papai estava ali, ouvindo os ministros e conversando com o outro, ele só puxava o paletó do pai e disse, pai, não tem um trocadinho aí para mim? O pai só dizia, só um minutinho. Ele era filho. Ele não precisava de protocolo para entrar na presença do pai. Porque ele era filho. Nós não precisamos de protocolo para entrar na presença do nosso pai. Eu quero dizer agora para vocês, Israel não pode dobrar o joelho e dizer assim, pai. Não pode. Porque eles são servos. Você pode dobrar o teu joelho e dizer, pai. Porque você é filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E deixa eu te dizer mais. Quando você chegar numa igreja, e aquela igreja dizer que você tem que fazer 7 sexta-feira, para você receber um prato de comida, eles estão te tratando como mendigo. Que você tem que fazer 7 quarta-feira, para receber alguma coisa da parte do teu pai. Eu não quero um pai desse que eu tenho que fazer 7 sexta-feira, para poder adquirir alguma coisa dele. Prova que eu não sou filho, que eu sou um mendigo. Eu não preciso. Não existe isso na Bíblia. Você é filho. Você não precisa de protocolo para chegar na presença dele. Você pode dobrar o teu joelho. Ah, mas pastor, eu não sou. Deixa eu te contar um testemunho que eu ouvi no encontro. Um rapaz se desviou. O pastor Estevão estava contando. Ele se desviou. Ele estava em terrível pecado. Se atolou-se no pecado, de uma tal maneira, que ele não se achava mais digno de nada, e ele foi num terreiro de macumba. Chegou lá, ele estava lá, ele foi levado por alguns colegas, e enquanto ele estava nesse terreiro de macumba, e eles fazendo aquelas mandingas deles, e mandinga para cá, e 1 dia, e 2 dias, e 3 dias, então o chefão chegou e disse, ei rapaz, vem cá, quero conversar contigo. Como é que é o teu nome? Meu nome é fulano de tal. Vem cá. Tu era o que antes de vir para cá? Só eu era crente. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Desde quando tu entrou aqui, não desce mais nada aqui. Não funciona mais nada nesse terreiro. Ele estava tão imundo em pecado, mas havia uma semente dentro dele. Ele nunca deixou de ser filho.
reinado imundo estava incomodando o diabo. Estava impedindo a ação do diabo. Imagine você lavado, redimido no sangue do Emanuel. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O que? Meu Deus. Saul estava 38 anos sem o Espírito Santo. 38 anos sem o Espírito Santo, seu último estado. Você quer Bíblia para isso? Quer? Então vamos lá. Sabe onde é que foi o último estado de Saul? Também num terreiro de macumba. Feiticeira de Endor, pitonisa de Endor. Então sobe lá, ela chama o espírito de Samuel, o profeta, e ele diz: olha Saul, é o seguinte, assim, e amanhã tu vai estar aqui comigo. Para onde é que Saul foi? Para onde? Céu. Aleluia. Por quê? Deus tirou um Saul do terreiro de macumba, levou para a batalha, morreu e levou para a glória. O que é que tu estás fazendo aí ainda cabisbaixo? Eu estava falando hoje pela manhã, olha o teu pai. O teu pai na fé apertou a botina dele, apertou o sapato dele, e ele estava indo com a esposa dele assim, e daí de repente o rei olhou para a esposa dele e disse: olha que mulher bonita. E eles então vieram e disse: olha, ô abençoado, essa mulher aí. Ele soube das leis do país lá, que aquele camarada gostava de uma mulher bonita, e cada um que aparecia por ali, ele matava o camarada para ficar com a mulher, se ela fosse bonita. E não havia uma mulher como Sara, apesar dos seus 90 anos, isso é mais uma revelação para você. Ela tinha 90 anos na sua idade cronológica, mas no seu corpo ela estava com 22 anos, viu? Sabe por quê? Porque ela foi transformada. É o que vai acontecer comigo e contigo antes do arrebatamento. Nós não vamos para o céu lá velhinho, não. Nós não vamos para o céu de cabelo branco, não. Nem vai para o céu criancinha, não. Não, a Bíblia diz que os nossos dentes lá na glória é como pérola. Tá, mas voltemos lá. Aperta a botina do nosso pai. Aí o nosso pai diz assim: ei, ela não é minha esposa. Eu só penso no olhar de Sara para o Abraão. Se ele falou, tá falado. Pai, como que eu não sou? Não, ela... Não sou, ela não é minha esposa, é minha irmã. É uma benção essa minha irmã. Então o rei está convidando ela para ir para o palácio. Pensa na dor de cabeça que deu para o rei. O irmão Abraão chama Abraão de rábula mentiroso. E sabe o que é que Deus fez com esse rábula mentiroso? Disse assim: ô Abraão, vai lá orar pelo Elimeleque, porque senão vai morrer ele e os servos dele tudo. É o que a Bíblia diz. Ou não é assim? Abraão teve que orar pelo rei, pelo seu reinado, senão seu reinado ia morrer e ia perecer tudo. Aí sabe o que é que a Bíblia diz a respeito? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos já leram e virão do Oriente, do Ocidente, Abraão, Isaac, Jacó, e os profetas, e se assentarão na mesa? Quantos já leram isso na Bíblia? Sabe quem é aqueles ali? Eu quero te perguntar, num casamento, quem é o principal do casamento? É a esposa, a noiva, não é? E os convidados, é Abraão, é Isaac, é Jacó. Eles são mais importantes? Não. Às vezes já te deu um sentimento assim: ai, como eu gostaria de ser um Abraão. E você, irmã, como eu gostaria de ser uma Sara. Não, Sara é que te inveja.
Abraão é que te inveja, porque eles vão ser convidados para a festa, nós somos a esposa. Encerrando aqui, eu não creio que eu preciso dizer mais alguma coisa para você. Se esta vitamina não te levantar, vem domingo que vem que tem mais vitamina para você. Se não te levantar domingo que vem, não deixa de vir tomar o outro soro, uma vez por semana pelo menos. Se coloca de pé em nome de Jesus.